Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Maurício, eu sou CEO e fundador da Internet Intelligence, uma venture builder especializada em criar e lançar sistemas de nuvem no mercado. Nos últimos 15 anos, eu fundei 3 empresas e nós lançamos mais de 10 produtos diferentes no mercado. Todos eles tinham o mesmo tipo de característica. Todos eles nós vendíamos para empresas, todos eles tinham uma área comercial que fazia contato com os clientes, que negociava e gerava algum tipo de documento para formalizar aquela venda. Ao longo do tempo, nós começamos a analisar os processos de venda e os processos onde aquela venda não dava certo. E nós entendemos que ao longo do funil de vendas, muitas oportunidades eram perdidas quando a expectativa daquele vendedor é de que ele fecharia aquele negócio. As estatísticas mostram que 20% dos negócios perdidos ao longo do funil de vendas são relacionados ao processo de formalização daquela venda. Então nós vamos estudar quais eram os principais motivos e o que acontecia com o time comercial que perdia tanta venda no momento mais crítico, por outro lado, no momento onde o óbvio era a venda ser realizada. Nós fizemos um apanhado dos 9 principais erros que os vendedores cometem ao formalizar as vendas. E nós colocamos tudo isso nessa apresentação. Vamos ver? Erro número 1. Formalização é formalização, venda é venda. Esse erro é um erro clássico. Existe um processo da venda onde você deve agregar valor para o seu produto, transmitir credibilidade para o seu cliente e efetivamente realizar a venda, ainda que seja de forma conceitual. Depois que essa primeira parte está concluída, a segunda parte é você fazer a formalização dessa venda através da assinatura de algum documento ou através de um portal web. O vendedor tem medo do embate, então ele não conta a verdade completa para o cliente. Ele deixa para o momento da formalização, para o momento onde ele envia o contrato, quando ele envia a proposta para o cliente, o momento de dar notícias ruins, como por exemplo, se o cliente tem multa por rescisão do contrato, se ele vai ter algum tipo de penalização por alguma atividade não realizada e assim por diante. Na média, os vendedores não gostam de ir para o embate e por isso eles acabam tomando esse tipo de ação. Quando você formaliza aquela proposta, aquele contrato para o cliente, mesmo que aquela venda conceitual já tenha sido realizada, muitas vezes ele acaba declinando porque o todo não tinha sido combinado e no final a sua empresa e o vendedor acabam caindo em descrédito. Erro número 2, formalizar demais. O problema da formalização demais é a segurança que a gestão da empresa quer ter dentro do processo de venda para que nada corra da forma errada. Nós já vimos algumas situações onde o fornecedor gera 5 documentos diferentes para serem assinados. Normalmente, muitas das empresas geram 2 documentos, uma proposta comercial e um contrato. Eu defendo, com base nessa experiência desses últimos 15 anos, que apenas um documento é suficiente, salvo algumas exceções. Coloca todas as informações naquele documento. Você pode gerar um termo de adesão que está anexado a um contrato. Você pode gerar uma proposta que depois de assinada ela passa a ter validade de contrato, ou você pode partir para o contrato diretamente. O mais importante nesse ponto é você contar a verdade toda para o cliente de uma única vez e não ficar dando notícias pingadinhas, fazendo com que ele assine diversos documentos para que essa venda possa ser realizada. A dica aqui é que você dê a notícia de uma vez para o cliente através de um único documento. Quando você envia vários documentos para o cliente assinar, ele precisa analisar o primeiro, analisar o segundo, comparar o primeiro com o segundo, e esse processo atrasa a venda, gera um estresse com o cliente que muitas vezes é desnecessário, e do lado do fornecedor, do nosso lado como vendedores, muitas vezes não é tão importante que a gente tenha tanta segurança no processo de venda. Erro número 3 é o contrário, formalizar de menos. Quando você não formaliza aquela venda, ou você faz uma venda de boca, ou você troca um e-mail com o cliente, você tem um problema ao contrário. Se você precisar, por exemplo, cobrar o cliente no caso de inadimplência, ele pode alegar que você não formalizou ou que não tinha aquela regra no contrato. Se você tiver que cobrar uma multa do cliente, ele pode dizer também que não está combinado. Então eu acho que o grande ponto aqui é um equilíbrio entre formalizar demais e formalizar de menos,
para que você possa ter um mínimo de segurança daquelas condições comerciais que você ofereceu para o cliente e para que você não gere, por outro lado, muito trabalho para que atrase o processo do fechamento daquelas vendas. Erro número 4. Documento utilizado é incompatível com o ticket da venda. Se você está vendendo algo barato, você não precisa de um contrato de 20 páginas que seja assinado em papel, com firma reconhecida e enviado pelo correio. Você pode partir para um contrato online, você pode partir para um termo de adesão mais simples. Por outro lado, nós estamos vendendo um projeto de R$500 mil, aí talvez seja importante que você tenha mais amarrações. O importante é você conseguir buscar esse equilíbrio e enviar para o seu cliente um documento que seja compatível com o tamanho daquela venda e com a responsabilidade que aquela venda vai gerar para os dois lados. Erro número 5, subestimar a inteligência do cliente. Esse erro eu gosto muito. O que acontece muitas vezes? No momento que você gera o documento de venda, seja uma proposta ou seja um contrato, o fornecedor liga para o cliente e fala assim: escuta, cliente, eu não vou te entregar por e-mail. Eu gostaria de marcar uma reunião para fazer a entrega do documento. O que o vendedor quer? O vendedor quer tentar se aproximar, o vendedor está fazendo mistério. Do lado do cliente, você gera uma sensação muito ruim. Porque o cliente ele fica desconfortável com aquele charme todo, com aquele mistério todo que está sendo criado. Aquele cliente não quer o vendedor no momento dele analisar o documento. Afinal, o cliente sabe ler sozinho. Ele sabe entender o que está escrito no contrato. E se o teu contrato é tão complexo a ponto do cliente não entender, você precisa rever o teu modelo de contrato. E não tentar levar um tradutor daquele contrato junto ao cliente para ele poder entender tudo que está acontecendo ali. Erro número 6, overselling. Eu falei lá atrás que vender é vender, formalizar é formalizar. No momento que você vai formalizar a venda, se o teu processo de venda, aquela venda conceitual, ela já foi bem feita, o documento que você vai enviar para o teu cliente para realizar essa formalização tem que ser um documento o mais simples possível. Você não precisa colocar histórico da sua empresa, logotipo de clientes, cases de sucesso, vídeo de demonstração, porque tudo isso tira a atenção do teu cliente para o que é mais importante, que são as condições comerciais, o preço e quais são as garantias que vocês vão ter e vão dar ao longo da prestação de serviço ou ao longo do processo de venda. É muito comum que nesses contratos você tente colocar mais informações do que é necessário e essas informações acabam por distrair o cliente. Lembre-se, a venda, nesse momento, ela já tem que estar feita. Agora é só formalizar e quanto mais rápido e mais simples for, melhor vai ser para vocês. Erro número 7, errar na cadência do follow-up. Peguei minha proposta, enviei para o cliente. A partir desse momento, existe um processo decisório dentro do cliente. Um bom vendedor sabe mapear qual é o processo de compra do cliente, quais são os departamentos que são envolvidos, quem são as pessoas que estão envolvidas e se essas pessoas elas já fazem parte do processo de venda ou se elas vão ser envolvidas posteriormente e tenta entender um pouco essa estrutura de poderes dentro daquele prospect. Na hora que você envia uma proposta ou um contrato para o cliente e você não sabe o que vai acontecer, a tendência é você tentar fazer diversos follow-ups e insistir no cliente para que ele tome a decisão ou de compra ou de desistência mais rápido do que o processo de maturação real. Aqui a minha proposta é que você transforme o cold follow-up num hot follow-up. O que significa isso? Cold follow-up é aquele follow-up que você simplesmente liga sem saber o que está acontecendo. Você manda um WhatsApp, você manda um e-mail, você liga para o cliente, ou seja, você tenta cercar aquele cliente de todas as formas para que ele possa te passar alguma informação. O hot follow-up, ele é o follow-up que você vai entrar em contato com o cliente nos momentos certos. Então você precisa entender quais são esses momentos, entender sinais do cliente, criar uma rastreabilidade naquele documento que você enviou para você entender se ele abriu o documento, se ele está analisando, quanto tempo ele ficou com esse documento aberto, quantas pessoas da empresa estão visualizando e analisando aquele documento para que você possa ser mais assertivo e você não fique perturbando a cabeça do cliente com muitas cobranças fora do momento adequado. Erro número 8.
não aprender com os erros do passado. Esse é um erro clássico também. A gente aprende dentro da empresa um processo de vendas, geralmente seguindo algum tipo de metodologia, e a gente começa a seguir esse processo sem tentar adaptar cada um desses processos ao modus operandi daquele cliente. O que acaba acontecendo é que você perde algumas oportunidades e não para tentar entender por que você perdeu aquela venda. Muitas vezes você fez follow-up errado, muitas vezes a forma como você fez o processo inicial de agregar valor, de transmitir credibilidade, de defender os benefícios do seu produto ou seu serviço bem feito, e no momento da formalização você simplesmente perde. É muito importante que nesse momento você entenda com cada venda que não foi realizada o que aconteceu, quais foram os motivos do cliente. Isso pode ser feito pelo próprio vendedor ou isso pode ser feito pela empresa, numa pessoa, numa área separada que liga para cada cliente que não comprou e tenta entender os reais motivos para que ele tenha declinado daquele negócio com vocês. Eu ainda dou uma sugestão no aprendizado com os erros do passado, da criação de uma área que eu posso chamar de repescagem. Ou seja, se a gente tiver uma pessoa do comercial que entra em contato depois de alguns dias com todos os clientes que não fecharam o negócio e tenta fazer essa abordagem de entendimento, dizendo que aquela área tem uma autonomia diferente para dar um desconto maior, ou para mudar alguma condição, ou para reduzir uma multa, ou para reduzir, por exemplo, um tempo de carência, pode ser que você gere um bom aprendizado e que você consiga converter mais vendas no final. Erro número 9, aproximação das partes. Esse ponto ele é bem importante, né? Quando você fala assim, a minha empresa está fazendo negócio com a sua, na verdade, as pessoas da minha empresa estão fazendo negócios com as pessoas da sua. Então, os negócios eles são feitos entre pessoas e as pessoas precisam confiar para ela poder fazer a aquisição. Ela até pode gostar do produto, ela pode gostar do serviço, mas se você não conseguir criar esse processo de credibilidade, você vai criar um obstáculo para você conseguir concluir as vendas. Um ponto muito importante é que mais da metade das negociações não são por preço ou por desconto. O que essas pessoas querem é um porto seguro. Elas querem entender quais são as garantias que elas têm. Elas querem entender se caso der alguma coisa errada, o que vai acontecer, que tipo de multa ela vai pagar, se ela consegue escapar daquele problema sem ela precisar ir para a justiça, ainda mais num país que a justiça é lenta, a justiça é cara e muitas vezes você não é indenizado da forma como você deveria. Então o processo de aproximação das partes ele é muito importante para você criar uma estrutura de negociação onde você possa cumprir cada uma das etapas e ao chegar no final dessa negociação, o cliente ele já está suprido de todas as informações, todo o valor foi agregado, toda a credibilidade foi gerada ao longo daquele processo e aí isso deixa de ser um obstáculo. Na verdade, a aproximação das partes, ela não faz você vender mais, ela faz você perder menos venda. Você deixa de ter prejuízos com o processo para que você possa ter uma venda mais fluida. Em resumo, se você não fizer um bom processo de formalização, o teu ciclo de venda vai ficar maior. Todo o trabalho que você fez anterior àquele processo de formalização, todos os custos agregados em geração de lead, qualificação daquele lead, visitas comerciais, apresentação, tempo de preparação de proposta e contrato, ele simplesmente vai ficar perdido. O cliente muitas vezes pode pensar que está sendo enganado, porque afinal foi sendo conduzido todo um processo e na hora que ele recebeu aquela proposta, aquele contrato, ele viu que as regras não eram exatamente aquelas que ele estava recebendo, que estavam sendo combinadas com o vendedor. E por último, você pode colocar em jogo todo o teu processo comercial. Ou seja, você pode simplesmente não vender para aquele cliente se você errou nesse processo final de formalização. E por onde a gente deve começar a fazer as mudanças, né? Como é que a gente analisa o nosso negócio e como é que a gente verifica o que a gente tem que fazer primeiro? Eu trago 3 dicas. Primeiro, a gente pode fazer benchmark com empresas concorrentes. Então você vai fazer uma análise de empresas semelhantes à sua, que vendem o mesmo tipo de produto ou que vendem para o mesmo tipo de cliente, e você vai ver como é que eles estão fazendo. Segundo, muitas vezes você pode encontrar negócios que não sejam correlatos,
mas que tenham preço semelhante. Às vezes é uma outra coisa, é um outro tipo de produto, um outro tipo de serviço. Mas você pode fazer um benchmark com essas empresas. Muitas vezes você tem boas ideias e você acaba criando ou um processo de preço, ou um processo de venda, ou um processo de contrato diferente do que a média de mercado dos seus concorrentes está fazendo, só porque você acabou fazendo esse benchmark com uma empresa diferente, mas que vende para o mesmo tipo de cliente ou que vende com o mesmo tipo de ticket e você está usando exatamente o mesmo modus operandi deles. Segundo, procure advogados que sejam especialistas naquele tipo de venda, naquele tipo de contrato, naquele tipo de ticket. O que acontece, que eu vejo muito no mercado, é as empresas procuram um advogado que elas confiam e que são os advogados mais próximos. Muitas vezes esse advogado ele não é especialista naquele tipo de negócio, ou ele não conhece de vendas por internet, ou ele não conhece de vendas daquele tipo de tecnologia ou daquele tipo de produto. Quando você busca advogados que estão acostumados com esse negócio, muitas vezes eles vão te dar dicas preciosas e vão sugerir mudanças que vão facilitar esse teu processo de venda. E por último, tudo que a gente discutiu agora é um equilíbrio entre velocidade na venda, menos proteção ou você se proteger mais. Então, os sócios da empresa precisam discutir quais são os riscos que vocês estão dispostos a correr em detrimento de uma venda mais tranquila, mais suave e mais rápida. A minha experiência diz que muitas vezes você diminuir o teu nível de proteção melhora as vendas e na prática aquela redução do tempo de proteção ela não se realiza como um problema ao longo da vida da companhia. Queria agradecer a participação de todos, me colocar à disposição. Abaixo estão todos os meus contatos caso vocês precisem de mais alguma informação. Obrigado.